Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast da série Mulheres. Hoje eu trago uma pessoa sensacional, mora no meu coração há muitos anos e que eu admiro muito como mulher, como empresária, como estrategista, como vendedora. Essa mulher é maravilhosa e uma mulher que realmente se encontrou na área do desenvolvimento humano. E é uma área que ela vem buscando e ela vem fazendo com que a vida de outras pessoas sejam transformadas. Propósito, missão e amor é o que ela envolveu ao longo da carreira dela. E essa é Tânia Zambon. Ai, obrigada, né? Vindo dela é um grande elogio, porque a gente tem mais de uma década, né? De que a Sim, gente se conhece lá atrás no Tony. Bom, eu sou Tânia Zambon, você já me apresentou, né? Eu sou especialista em comportamento humano. Eu tenho em neurociências 3 pós, que fizeram com que eu voltasse muito para ciências da saúde. E também sou estrategista de negócios. Desde 2016 eu tenho uma startup e também tenho, dentro do Vale do Silício, uma representada. E a Universidade de Negócios, onde eu sou presidente, hoje é o nosso carro-chefe, porque a Universidade de Negócios vem para profissionalizar a gestão, porque muitos empresários e empresárias, eles são amadores ainda, né? A gente se forma, por exemplo, eu tenho 5 faculdades, mas a gente se forma numa faculdade maravilhosamente bem, tecnicamente bem, mas você não é preparado para ser gestor, você não é preparado para fazer planejamento estratégico, inovação, marketing, usar as 8 forças dos negócios, né? É o financeiro, como é que a gente faz estratégia de vendas, ou seja, você sai da faculdade com o canudo na mão. E aí, na segunda-feira, Andréia, tem que aprender tudo. É uma empresa e você não está preparado. E isso estatisticamente fere a gente. Por quê? De cada 10 empresas, 8 fecham as portas em 2 anos. E 80% no primeiro ano. Então, quando eu vi isso, e eu era da área da saúde, porque eu trabalhei durante 12 anos em UTI, são 19 anos de clínicas e hospitais, mas 12 anos eu fui intensivista, onde a gente entubava paciente, a gente trabalhava com a área da saúde. O que eu percebia? As pessoas chegavam no final da vida e elas se desestabilizavam, porque quando você está na UTI, nem sempre tu tem uma segunda chance. Na UTI, nem sempre a gente consegue voltar. E quando volta, às vezes vinha com uma sequela, uma paresia, um AVC, um aneurisma, muito sem dinheiro, dependendo de um familiar ou sabe-se lá o quê. Às vezes de um genro, de uma nora que nem se dava bem em vida. Então, o que eu percebi? 90% da população brasileira vive com salário mínimo. E quando chegava lá, às vezes não tinha o que fazer. Quando voltava, ainda ficava sequelado. O que eu percebi? Aqui eu não vou ajudar ninguém. Um dos meus trabalhos da área da saúde era, eu peguei 600 pacientes e fiz a seguinte pergunta: qual o seu maior arrependimento na vida? E olha que interessante, o que eu esperava ouvir? Né? Tá no fim da vida, tô aqui numa UTI, com as paredes brancas, entubado. Quando saía de lá, a pessoa estava bem, eu perguntava: qual o seu maior arrependimento? Eu achava que era viajar mais, ter ficado mais com os meus filhos. Eu achei que eu ia escutar isso. Ai, ter aproveitado mais a vida, ter comprado um carro, ter mais bens. Nada disso eu ouvia. 82% respondeu a mesma coisa. Não ter sido eu. Aquilo me chocou, que hoje, inclusive hoje, né, 10 anos depois me arrepia, porque eu percebi o que eles falavam era verdade. Você passa a vida inteira sendo um personagem. sim. Ou seja, você faz a faculdade que o pai quis, ou você faz o que os outros querem que você faça, você diz não quando queria dizer sim, e quando chega num momento de conflito com você mesmo, de entendimento, de partida, você, cara, e agora? Né? Tudo aquilo que não tem mais como voltar. Então eu percebi que lá naquela finaleira eu não ia conseguir ajudar as pessoas, então eu tive que sair para fora. Disse, vou colocar o que eu aprendi aqui dentro, a área da neurociências, da saúde, né? Eu fiz 4 anos de Laer Ribeiro, clínica, ou seja, a gente foi todo produzido para esse lado da saúde. Eu quero trazer isso para o campo profissional.
Por quê? 65% da população tem ansiedade. Olha que interessante, nós somos o número 1 em ansiedade mundial. Por que as pessoas não alcançam o resultado financeiro que elas querem? O que impede elas de alcançar resultado? Por que tem alguém que ganha aqui 1 milhão e o outro lá está 10 mil reais? Então, essa mentalidade estratégica, aliada às estratégias do Vale do Silício, fez com que eu fosse a campo, há 10 anos atrás, 12, na verdade, buscar conhecimento. Bom, eu tenho conhecimento do comportamento humano, agora eu preciso fazer essas pessoas ganhar dinheiro. Olha qual é a visão. Por quê? Grande parte dos divórcios são por falta de dinheiro. As empresas quebram são por falta de dinheiro. Sim. E eu tinha um lado da saúde, lado da medicina que me ancorava. Por exemplo, o empresário, a empresária tem 4 vezes mais chance de ter um infarto do miocárdio do que uma pessoa normal. Cara, então tem que valer a pena essa jornada. E as empresas... Esse risco de ter uma empresa, porque as pessoas adoecem, elas não conseguem virar às noites, porque ela não tem fluxo de caixa, muitas vezes para pagar os funcionários no dia 5. Ou seja, isso... E nós temos hoje uma estatística muito forte. Em 2009, Andréia, a gente tinha 44 mil MEI. E nós tínhamos 6 milhões de pequenas e médias empresas, 6 a 7. Hoje, nós temos 13 milhões de MEI e 6 milhões. Continua, pequenas e médias continuam, mas a gente pulou de 44 mil MEI para 13 milhões. Significa 2 coisas. Que muitas mulheres, tá? 60% são mulheres. Elas já estão na frente, chegando com tudo. Mas o que me chamou a atenção? O que fez essas pessoas? Significa que nós estamos buscando empreender mais? Sim. Significa que a gente está buscando um negócio próprio? Sim. Mas o que ninguém conta? Que 70% dessas 13 milhões estão inadimplentes. Ou seja, não sabia gestão. Inclusive eu, né? Eu já tive 3 clínicas, né? Com sócios ortopedistas, cirurgião, eles não sabiam gerir o dinheiro. Eu também não, porque eu era só na área clínica, eu aprendi a parte técnica, mas a gente não sabia o financeiro. Depois disso, a grama do vizinho é melhor. Abri uma Cacau Show. 6 meses quebrou. Isso eu estou falando há 18 anos atrás. Aí vou abrir com o meu sócio ortopedista em uma ortopassos, material ortopédico. Nós 2 não sabia gerir. Ferrou, 6 meses depois, todo o dinheiro você foi. Eu disse, preciso aprender a sair do amadorismo e entrar na gestão. Porque abrir uma empresa é a coisa mais fácil do mundo. Com certeza. Você vai no contador, dá o CPF, dá o CNPJ, ele vai abrir. Agora, manter uma empresa é o desafio. E aí, o que eu aprendi? Você foi minha colega lá fora, né? Eu fui para fora do país. Eu fui lá conhecer o que o Tony Robbins fazia, o Joseph, eu fiz a Dilts, eu fiquei 16 dias em Las Vegas com o Warren Buffett, com todas as pessoas que mais sabiam sobre isso. E eu investi pesado. E eu vou te dizer assim, teve momentos que eu não tinha dinheiro. Porque eu tinha 2 crianças pequenas, eu tinha terminado um casamento de 19 anos, então, assim, eu estava recomeçando do zero e tudo que eu ganhava, a clínica me mantinha viva. Eu brinco, né? Mas tudo que eu ganhava era para dar uma vida mediana para os filhos e reinvestir. Eu ia lá, passava nos Estados Unidos, porque eu queria algo que me desse uma resposta rápida. Eu já estava com 39 anos, com 2 crianças pequenas, e eu tinha que ter resposta rápida, eu tinha que ganhar dinheiro rápido. E tudo que eu aprendi aqui no Brasil, não é desfazendo do Brasil, mas era mais devagar, ou seja, era muito mais um coach life, era muito mais questões assim, amadoras e dentro da nossa realidade. Então eu fui para o Vale do Silício e eu descobri o que o Google fazia, Amazon, Apple, eu abri lá dentro em 2016 também uma representada que hoje tem 23 startups, e dentro disso eu descobri a rapidez, o Bifest, a velocidade de aplicar. Fiz um livro, Foco na Solução, escrevi dentro do Vale, né? Eu até te passei aqui, você vai repaginar ele para mim agora, porque ela é uma das melhores do país na área de editora, então eu não abro mão. Mas o que eu percebi? Não basta, deixa eu conhecer o mercado europeu. Aí eu fui para fora do país, fui lá para Portugal, fui para Roma, Paris, onde os tipos de negócios são mais conservadores, são mais familiares, são menores. E os Estados Unidos já é diferente, são mais tecnológicos. Então eu optei o mercado europeu e o Vale do Silício para tirar, porque nós também temos no Brasil empresas familiares. Pai, mãe, filho trabalham junto. Marido, esposa. E muitas, né? Passa de 90% já. Muito. E, ao mesmo tempo, eu já tinha começado um programa na Disney em 2011, onde eu levava os empresários para dentro da Disney nos backstages. Então, assim, eu sou pioneira lá. A gente levava
ficava 7 dias com eles, conhecendo, não passeando nos parques, não. A gente ia nos bastidores, saber a gestão, o que essa empresa fazia com 70 mil colaboradores, que eles não tinham turnover, que aquelas pessoas ficavam lá dentro e não queriam sair. Vovozinho fazendo a barra da Cinderela. Então, eu pegava um grupo de empresários e nós entendíamos o que diferencia uma empresa da outra. Não é dinheiro, mas é a experiência que você dá para o consumidor. Então, o que a Disney faz? É a número 1 do mundo. O que ela mais dá? Experience, né? Você já foi para Orlando, provavelmente, foi comigo, eu também já fui com você, mas quem vai a Orlando na Disney, na vida, vai de 6 a 11 vezes. E muitas vezes eu pego um empresário e me diz assim, eu tô mal localizado. Quê? As pessoas atravessam o continente de 6 a 11 vezes, pagam um horror para estar dentro da Disney. Você quer dizer que você está mal localizado ou você está dando uma experiência tão ruim que ninguém vai até você? Então, ali eu comecei a criar um arsenal de ferramentas do que a Disney fazia e comecei a ensinar os alunos. Então, eu vinha triando Disney, depois fui para Nova York, fiquei 6 meses aprendendo lá sobre financeiro, né, que era uma dor, é a quarta força dos negócios, e aí eu fechei um pacote. Quando cheguei, eu estava já com 500 mil de alunos, hoje a gente bate 1.200.000 alunos que a gente tem, só na universidade são 1.000 empresários, né? A gente bateu o termômetro de 1 bilhão em 2019, assim, ó, é um orgulho que eu sinto por ser brasileira e mulher, né? Então, assim, eu acho que mais do que ganhar o prêmio, foi essa revelação de ter sido a única empresa na América Latina a fazer os seus alunos empresários bater 1,2 bi em 2019. Isso não é pouco. Famílias que agora estão melhores, empresas que agora não são tóxicas, têm outras culturas, porque eu sou uma fomentadora de disruptura de cultura. Que bacana. Eu gosto disso, né? Fazer um ambiente não tóxico. A gente sabe, esse ano, por exemplo, tem uma estatística que de cada 5 pessoas, 3 vão mudar de emprego. Elas querem mudar de emprego. Estamos falando de 70% da população querendo sair de onde estão. E o que leva as pessoas a sair da empresa? A cultura. Então, era um desafio eu trazer essa disruptura de cultura da Disney, essa disruptura de cultura da Google, que é uma diversidade, essa disruptura lá do mercado europeu, e aí eu montei um método, que foi em 2011. Está na turma 123, eu formei mais de 12 mil empresários, que é o meu carro-chefe. O que o método faz? Eu criei uma metodologia que você fica 4 dias comigo, eu ensino você a ganhar dinheiro e dobrar o faturamento. O foco disso aqui é ter um time rolo compressor, então nesses 4 dias a gente entra muito em equipe, o que fazer com o seu time, e a segunda coisa, tem que dobrar o faturamento. Então, você tem estratégias e ferramentas. No último dia, eu paro, a gente faz um planejamento estratégico de tudo que você precisa fazer em 30 dias para dobrar o faturamento. Aí ele volta para mim, mais 4 dias. Me mostra o faturamento, aí ele é premiado, conforme a premiação, conforme o seu percentual você ganha. Eu dou treinamentos gratuitos para ele quando ele vem, porque eu quero aperfeiçoar mais ele ainda. E a perna, eu falei das pernas da mesa. E ele vem nesses 4 dias, agora ele aprende a manter. Então, ele aprende a manter. Depois que ele ganha dinheiro aqui, tipo, vou te dar um exemplo de uma engenheira. Ganhava 5 mil por mês. 5 mil, uma engenheira, é uma vergonha. Eu disse, mulher, você tem um potencial desgraçado, vamos lá. Terminou o método, tinha que dobrar, de 5 passar para 10. Ela fez 16 mil. Uau, que Aí ela tem dinheiro agora para vir comigo na Universidade de Negócios, que são 5 meses. Nesses 5 meses, ela passou a ganhar 60 mil por mês. Então, assim, são mais de 800 cases documentados nas empresas. Reais, né, não, Tânia? E não são depoimentos Reais. Assim. Não, a gente vai lá na tua empresa, a gente vem aqui dentro e grava você quando você entra e quando você sai. E aí é lindo, é lindo. Não, isso pra mim, Tânia, ver você falando é maravilhoso, né? Gente, ela me deixou calada. Tá, isso é incrível. Não, pode falar, pode perguntar. Uau. É que eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Mas assim, ver você falando, dá aquela força pra nós de que é possível. Sim. É possível. E você traz muito forte esse marco. Porque a gente tá falando de pessoas reais, com problemas reais, e que conseguem superar a situação. Falência, né, inadimplência. Então, peraí, eu tô
à frente de uma mulher que transforma mais de 12 mil pessoas. Tá entendendo com quem a gente tá falando aqui? Isso, para mim, é um marco histórico. Primeiro, a gente tá num programa podcast Série Mulheres, da Editora Líder. A gente traz uma mulher que é referência. Hoje no Brasil, Tânia, é importante citar isso. No Brasil, nós não temos uma referência como você. Ai, Você que bom é uma ouvir isso. referência. E eu trabalho para que outros empresários e empresárias também sejam referências. Você é uma referência porque você tem disseminado isso. Imagina, você não ficou com conhecimento para você. E a gente sabe que o nosso conhecimento é muito grande. Isso é importante demais. Mas você traz isso de uma maneira tão viva que você faz com que outras pessoas multipliquem. Exato. E essa é a sua rede maior, que eu acho. É. Assim, gente, é lindo o trabalho que a Tânia faz. Eu te acompanho há mais de 10 anos, como você disse. Eu vi o crescimento e a evolução. Eu acompanhei, ninguém me contou. Então, isso para mim é muito bacana, porque ao longo do tempo, você vai vendo o quanto as mulheres se destacam. E quando a gente olha para o mercado, e eu posso te falar, isso você sabe, o mercado de palestras, né? Quando o meu primeiro contato com o Laí Ribeiro, né? Que ele é um monstro. Maravilhoso, incrível. Adoro aquele homem. O meu primeiro contato, eu tinha 19 anos de idade. Imagina. Eu tô com 46, eu tinha 19 o meu primeiro contato. Então, peraí. Você já era fã, ele tava lá devagarinho e eu tava lá já seguindo ele, PNL, participando. Médico fazendo todo o desenvolvimento humano. Gente, isso é incrível. Então, quando você vê uma mulher que passou por todos os processos, porque eu vi passar, né, decolar dessa forma, Tânia, de verdade, hoje, quando a gente olha para o mercado de palestras no Brasil, e eu posso falar porque eu comecei lá atrás, em institutos. Tem autoridade para isso. Quando a gente fala sobre isso, eu posso trazer referências. Hoje, quando eu olho para o mercado de palestras, as mulheres estão caminhando. Tânia é uma referência. Hoje no Brasil, eu posso dizer que você é uma referência. Que bom ouvir isso. Porque isso tem que ser destacado. Quem não vende, você faz vender. Quem não é estratégico, você vai ser, sabe? Quem não fatura, você faz faturar. Você mostra a luz no túnel que estava lá e ela não estava enxergando, porque ela precisa desbloquear a mente dela para ela entender qual é a construção e para ela entender como funciona, né, o mundo e a biologia de tudo isso. Então, assim, isso eu não posso deixar de destacar aqui, né? Ai, que bom ouvir isso, porque realmente eu sempre digo para meus alunos assim, ó, a colheita é certa. Mas vai depender do que você vai colher, depende do que você plantar. Então, de lá para cá, eu sempre coloquei na minha cabeça, e o meu pai, né, eu venho de uma família muito pobre, meu pai dizia assim, filha, o pai não tem condições de te dar estudo. A minha primeira faculdade, Andréia, foi aos 26 anos, porque eu juntei dinheiro para fazer a primeira faculdade. Então, assim, depois eu fui passando, eu fui subindo, eu fui indo para as outras, e eu fui percebendo que eu era da área da saúde. A maioria das pessoas não obtinham sucesso. Não eram porque elas tinham preguiça, não era por nada disso. É porque elas não sabiam lidar com o inconsciente. Por que eu parei? Eu fiz psicologia e eu declinei de psicologia. Porque eu entendia que nós não conseguimos tratar traumas inconscientes, né? Que aí vem o PNT, com técnicas conscientes. Não tem como. Então, o que manda dentro do ser humano... E aí vem o seguinte, ó, você conhece pessoas que já quiseram emagrecer e não conseguem? Que começa uma dieta e não segue, quer parar de fumar, até começa bem, arranca 2 semanas, de repente teve uma adversidade, um problema, meu Deus do céu, travou e volta, vou só hoje para relaxar. Você conhece pessoas que queriam parar de beber e não conseguiram? Não são pessoas preguiçosas, não são pessoas, eu odeio esse nome, procrastinadoras, são pessoas que não sabem o que aconteceu lá dentro do inconsciente. Então, eu sempre digo assim, ó, agora mesmo, eu terminei uma semana inteira de PNT. O PNT é o PNL mais medicina. É onde eu trato traumas, fobias, tudo para a pessoa poder o quê? Alavancar. Porque a maioria das pessoas não alavanca por medo. Ela não consegue ousar, porque tem muitas crenças estabelecidas e ela não sabe de onde que é. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma moça com 36 anos que a vida inteira culpou o pai. Culpava o pai pelo insucesso, pelo problema de falar em público, e a gente leva ela 3 meses dentro da barriga da mãe. Quando ela descobre que, na verdade, a mãe descobriu que estava grávida do 7º filho e quis abortar. Então, ela viveu tudo aquilo. Aquilo lá, na verdade, ela passou 35 anos culpando o pai, quando, na verdade,
aconteceu lá dentro aos 3 meses com a mãe. Mas não que a mãe é culpada, a mãe estava num momento de desespero, que recebeu a gravidez, que 7 filhos não ia ser fácil para criar, e isso cria um bloqueio que você não vai conseguir tirar com palavras, ou escrevendo, ou fazendo dinâmicazinha, se você não entrar lá dentro e ressignificar. Tirar aquela emoção e dar um entendimento que naquele momento a mãe via isso como uma saída. Então, a gente sempre tem a melhor escolha naquele momento, né? A gente sabe. Mas, quando você se dá, e você traz isso do inconsciente para o consciente, sem a emoção, é como se a sua vida desbloqueasse. Então, assim, esse desbloqueio que muitas vezes eu tenho que fazer. Poucas pessoas sabem que eu trabalho com PNT, que eu venho da área da saúde, porque me procuram para quê? Eu quero dobrar meu faturamento. Só que quando elas vêm para mim, elas ganham muito mais que dobrar o faturamento. Elas muitas vezes vão descobrir que ficar desonrando o pai ou a mãe não vai prosperar, né? E às vezes a gente tem que fazer um acerto de contas com a gente mesmo para então conseguir avançar. Eu tenho 302 estratégias americanas catalogadas no Livro Preto. Só que eu posso te dar a melhor estratégia do mundo. Se aqui não estiver congruente, não vai sair. Não funciona. Então, quando a pessoa diz, eu quero emagrecer, ele diz, tá. Inconsciente diz assim, tá, Tânia, você quer emagrecer? Enquanto você quer emagrecer, eu tenho que bater 100.000 vezes o seu coração para você ficar parada aqui comigo, por dia. Eu tenho que fazer toda a sua digestão em 2, 3 horas. Eu tenho que me preocupar com a tua sobrevivência. E porque a gente não sabe conversar com o inconsciente. Agora, quando você aprender a linguagem do inconsciente, ele passa a ser esse sabotador para ser o vencedor. Então, não tem como a gente lutar contra o inconsciente. Esse é o grande problema das pessoas. Vão fazer mantra, vão fazer uma frasezinha. Isso é superficial. Ajuda um pouquinho, mas não resolve. Então, o que eu faço? Quando eu estou com um aluno que eu percebo que ele está travado, que ele tem crença, não vai dar certo, eu chego para ele assim, o que te impede de bater 1 milhão? Eu sei fazer bater 1 milhão rapidinho. O que te impede? Então, assim, a pessoa trava, não sei. Então, vamos descobrir. Que daí eu posso dar a estratégia que eu quiser para você. Então, assim, o método, ele vem nesse destrave, e a Universidade de Negócios, ela vem agora para ter um hipercrescimento sustentável. Eu tenho N cases. Eu tive a Segura, que é uma proteção veicular, que veio para mim de Minas Gerais com 26 mil, e dobrou o faturamento para 52, Bacana. E hoje na universidade, depois bateram 4 milhões. Porque agora estão preparados para usar as estratégias. O que eu faço na universidade? Eu uso tudo que eu aprendi de uma forma prática, ou seja, a pessoa leva 5 meses o que ela levaria 5 anos na empresa. Então, por exemplo, eu sou formada em administração. Nós levamos em administração 4 anos para fazer um planejamento estratégico. E veja só, já é difícil com planejamento estratégico, imagina 100, e somente 6% no país de empresas hoje tem planejamento estratégico. Sim. Então, o que eu faço? Eu ensino em 4 dias. Eu ensino o empresário em 4 dias a fazer um planejamento estratégico de 4 anos. Curto tempo, médio e longo, porque ele precisa sobreviver. E não é só canal digital. Hoje tudo é digital. Digital é mais um canal. Né? Eu estou com 19 campanhas rodando dentro da empresa agora, tem um grupo de 9 empresas. Então, assim, pegou o fio, vai. Mas precisa entender que você tem 8 forças nos negócios. Agora, em março, até vou deixar um convite aqui, eu vou estar no Rio de Janeiro, lá no Ribalta, com 2 mil empresários. Muito network, mesa redonda. Que bacana. Mas eu ensino as 8 forças. Quais são as 8 forças? Planejamento estratégico. Segunda, inovação. Se você não inovar, você não vai se manter no mercado. A IA vem derrubando, a inteligência artificial vem derrubando praticamente todas. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho dentro da empresa um time de IA, que valeria 200 mil no mercado. Tenho administrador de dashboard, eu tenho videomaker, hoje muitos dos meus vídeos não sou eu mais que faço. E ninguém percebe. Eu tenho designer, eu tenho social media, tudo isso, o Vitório coordena os social medias. Todos EIAs. Então, aquilo que a gente levaria, às vezes, 1 semana, 2 semanas para fazer, a gente está fazendo em 10 minutos. Mas você precisa ter esse conhecimento de como criar esses agentes. Então, eu ensino isso na universidade, criar os agentes de IA. Aí nós temos o setor de vendas, que uma empresa é igual ao coração. Tem que ter. Parou, morreu. Tu precisa, o vendas tem que estar ativo. Então, tem o Michael, né, que é o meu sócio, que ele aprendeu na Salesforce, técnicas lá em 2011, a gente pagou $60 mil na época. Então, eu já gastei, André, uns 2 milhões em treinamento. E olha, não me arrependo em nada. Eu vinha de um treinamento lá de fora,
Abri um treinamento que me dava 3 milhões. Já pagou todo o investimento que eu fiz lá de 30 mil dólares, já pagou tudo. Então, assim, e às vezes eu não tinha, eu dava um jeito, eu penhorava a caminhonete lá atrás, era o que eu tinha naquela época, mas a minha sede de entender como é que aquele novo mundo processava. E como funcionava, né, Tânia? Exato. Porque é isso. E assim, como funcionava e a forma que você trazia isso. Porque assim, com toda essa bagagem, a gente não vê problema. Não. Porque quando você foco fala, na gente, solução. é real isso. É tá? foco Só na para solução. vocês entenderem, isso é real. Que a Tânia está trazendo. Planejamento, foco, né? E o olhar, a inovação, a disciplina de fazer isso acontecer. Disciplina nos dá liberdade. É isso. Você sabe que uma das regras que eu tenho hoje na editora, e as meninas me olham, né? O pessoal me olha, eu falo que a base é a disciplina. Porque se você tem disciplina, você tem foco. Se você tem foco, você executa. Se você executa, as metas você vai acontecem. longe. Não, o resto é consequência. Então, assim, é isso que você traz. E isso é muito bacana. As nossas empresas no Brasil precisam disso. Precisa. Os nossos empresários precisam acreditar. Porque é necessário. Você vê o quanto de franquias tem crescido no Brasil. Nossa. O quanto, de mês. Né? Só que agora, precisa como lidar com precisa isso? Profissionalizar. Terminou a era do amadorismo. Eu bato. Só que eu acho que sabe qual é o meu maior diferencial? E eu sou humilde de falar isso aqui. Porque o que eu percebo? As pessoas, quando vêm para uma universidade, elas têm medo de entender o que vai acontecer. Por exemplo, eu ensino o Balance Scorecard, que é o BSC, que não tem na administração aqui no Brasil. Eu aprendi isso lá nos Estados Unidos, com Kaplan, com Norton, né? Que são os papas do Balance Scorecard. O que é esse BSC, Tânia? Que faz muitas técnicas eu uso com BSC para dobrar o faturamento. Eu digo assim, ó, imagina que você tem essa mesa com 4 pernas. Se eu tirar uma perna, o que acontece? Ela vai ficar bamba. Se eu tirar outra, vai cair. Então, essas 4 pernas no teu negócio, elas têm que estar com planejamento estratégico. Primeira perna, receita. Faturamento. Então, assim, tudo aquilo. Uma coisa que às vezes eu pergunto, tem 2 mil empresários, eu pergunto, quem aqui nessa plateia sabe a diferença entre fluxo de caixa operacional e lucro? Ninguém sabe. Ou 1 ou 2. Contador. Quem sabe aqui a sua lucratividade? Ninguém sabe. E eu sei, ramo gastronômico vai no máximo 12% de lucratividade. Odontologia, 20%. Aí você faz um tratamento dentário, vai acertar com o cliente e ele diz assim, ok, tem desconto? Tem. Se for à vista, eu te dou 30%. Se o teu lucro é 20%, como é que você está dando 30%? Ou seja, tu está pagando para trabalhar. E isso as pessoas desconhecem. Então, financeiro, a primeira perna. Segunda perna, o cliente. Você só existe por causa dele. Então, tudo em função do planejamento estratégico é sobre ele. A outra perna, Tânia, processo. Se você não tiver processo interno entre marketing, vendas, financeiro, sua empresa corre um risco de quebrar. Entendeu? Eu já vi pessoas com inadimplência de 1 milhão quebradas, porque elas não souberam dar a volta. Então, o processo define. O que é um processo? Retrabalho. Imagina eu cortar essa prancha errada. Isso é um gasto. Cortar um vidro errado. Quem banca? Cortar um mármore, um móvel. Alguém banca isso. É o empresário. Então, assim, essa é uma perna importante. E a última é a sua perna. É o seu aprendizado e do seu time. Ou seja, o que você busca de conhecimento para ser um líder que inspira as pessoas. Porque hoje, assim, nós estamos carentes de liderança. Sim. As pessoas não sabem conduzir essa nova geração alfa que está chegando, eles não sabem conduzir, me reclamam muito, Tânia, eu não consigo contratar, não consigo reter. O problema não é os colaboradores. É o líder que tem que entender que o mundo mudou e você precisa se adaptar, seja baby boomer ou não. Então, quando você pega pessoas hoje, teve uma pesquisa agora no passado, Andréia, que 20 mil pessoas pediram demissão. Olha que interessante, 82% pediram demissão, não foi pelo salário. Elas pediram demissão porque os valores da empresa não batiam com os delas. É como se você pegasse um vegano e contratasse para ser açougueiro. Não é congruente. Essa falta de congruência na equipe faz com que a pessoa saia. E hoje nós temos um mercado amplo para sair. Então, essa quarta perna aqui, que é o seu conhecimento, a sua busca, porque a gente, como líder, tem que estar sempre se aprimorando, se especializando, entendendo de pessoas, tem que gostar de pessoas. Às vezes eu tenho um empresário, mas eu não gosto de fazer esse papel de líder, então contrata um.
porque precisa de alguém tomando conta do time. Então, assim, essa carência de liderança é uma das coisas que eu mais trabalho. Eu ensino eles a ser líder e ter time rolo compressor. Eu lancei um livro que você vai relançar agora, que é Como Construir Equipes Extraordinárias, né? Vem muito do modelo Vale do Silício, mas Bacana. muita coisa que eu aprendi no Google, a gente não pode aplicar aqui, mas eu adaptei. Então, por exemplo, você não pode, o Google hoje, se morrer um colaborador, o cônjuge fica 5 anos recebendo metade do salário dele. Nós no Brasil não temos condição de fazer isso, mas a gente tem muita coisa que eles fazem. Aí eu trouxe a intenção do dia, eu trouxe o canto dos snacks, eu trouxe as negociáveis na negociação, tudo que o Google faz que a gente consegue fazer aqui, porque eu já faço isso há 10 anos. Eu fiz muita pesquisa de campo para aplicar. Então, chegou um momento que eu estava lá na turma 20 do método, eu já estava com o modelo pronto. Hoje eu estou com uma turma 123. Uau. São 12 mil empresários que passaram. Mesma coisa na universidade. Então, assim, isso aqui, ó, o que eu te ensinei, na faculdade americana, leva 6 meses para aprender. Olha só que Então, bacana. eu pego isso e transformo de uma forma que qualquer pessoa entenda. Seja um dentista, um serralheira, seja uma confecção de joias, interessa qual a sua função. Você consegue entender essa linguagem. Eu desmistifico a linguagem técnica para que qualquer pessoa que está na sala de aula consiga Uma linguagem fazer. coloquial. Por isso, Das pessoas terem uma noção do que de fato elas podem fazer, né? por Tânia? isso que de 100 alunos, 95 batem o dobro do faturamento em 30 dias. Bacana. Porque eles conseguem ter acesso e entendimento, né? Então, acho que esse é o diferencial que a gente traz para isso. E eu parei na quarta, no processo, a 7ª força, fidelização de clientes. Hoje, o que mais eu escuto, eu quero atrair cliente, atrair cliente, atrair cliente. Ok, sabe quanto custa um novo cliente? R$700 a 1.000. O que você está fazendo com os que você tem? Você está cuidando dos clientes que você tem? Tem uma forma de fidelizar eles? Porque se você não está cuidando dos seus clientes, eu tenho uma notícia para te dar. Alguém vai cuidar. Então, às vezes a gente peca. Quanto custa uma caneca dessa? Eu posso dar para quem é meu cliente, que custa muito menos que R$700. Olha só, nós estamos com uma campanha onde nós temos uma caneca, André, se tu me indicar 3 pessoas aí para vir aqui para o nosso treinamento, você ganha uma caneca. Você é meu cliente. Você é a pessoa que eu tenho que cuidar. Então, hoje, dentro da minha empresa, a gente tem um setor que é só direcionado para o cuidado e a experiência do cliente. Que legal. Porque isso eu aprendi nas Apples, nos Estados Unidos, né? Quando eu fiquei lá 16 dias aprendendo. Então, assim, é cuidar dele. Dificilmente esse é o gatilho da reciprocidade. E faz toda a diferença, Faz toda a né, diferença. Tânia? Porque a jornada... Eu tenho um projeto que é o Mulheres na Experiência com Cliente no Selo. E isso é real. Nossa. Porque é a jornada. E não é a jornada que defende só o cliente. É a jornada do colaborador e a jornada do cliente. Exato. E quando você conecta as Aí pontas, sim. caminha. Caminha. Então é isso É redondinho. É isso que você está trazendo. E uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês que estão assistindo, acho que isso é muito válido. Tânia, você tem que falar qual é a data do próximo treinamento. De verdade, gente. Pelo amor de Deus. Ai, Porque assim, faz toda a diferença, toda a diferença. Tânia. Porque assim, às Muda vezes... a nossa mentalidade e a gente cria também uma rede, um ecossistema de negócio. Você sabe que eu falava assim para os meus amigos, pena que nem todos seguiram meus conselhos, né? Os que não seguiram se arrependeram. Mas eu dizia assim, ó, faz programação neurolinguística. PNL. Vamos estudar isso aqui, PNT. né? Vamos, olha, faz isso aqui, olha, você tem que aprender planejamento, ó, você tem que aprender estratégia, vamos aprender. Então, assim, os que aprenderam, ótimo, não estão caminhando, estão vivos, em pé, deu tudo certo. Os que não aprenderam estão aí, já sabem que precisam melhorar. Mas uma metodologia dessa que você traz, eu falo que na vida, eu falo que eu quero ser e procuro ser, quero e procuro. Né? Porque eu quero é o que eu ainda Que vai não... levar. Uhum. E eu falo, gente, eu procuro o quê? Encurtar o caminho das pessoas. Tá? Exatamente. Eu quero ser a pessoa lembrada que encurtou o caminho de alguém. É isso que você está fazendo, impacta. Tânia. Isso dá um impacto Porque enorme. isso é o que você está fazendo na vida das pessoas quando se trata de estratégia de desenvolvimento humano. Exato. Aliar os dois. Sabe? É isso que você traz. Porque, poxa, a gente tá falando de Gente, é 4 anos, tá? De administração. Eu Fazem não tô aqui 4 contra, pelo amor de Deus. Não, eu sou formada em administração. Mas o que ela tá trazendo é real. A gente precisa. A gente vê
tantos profissionais que precisam ter essa mudança de mindset. Exato. É muito importante. Reclamar do Brasil é fácil, mas o que de fato cada um está fazendo, Exato. né, para conquistar o quê? Resultados, metas e por aí vai. Mas olha, Tânia, quero só te agradecer, porque isso aqui é uma aula para mim, tá, gente? Depois eu vou assistir de novo. Imagina. Eu quero te É um agradecer prazer. por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Conta comigo, de verdade, assim, de todo o meu coração. Nós vamos fazer Viu? muitos eventos agora em Alphaville. Você vai ser minha convidada, porque a gente tem uma sede em Alphaville hoje. Combinadíssimo. Sou convidada e assim, vou estar presente, né? Eu acho que eu vou fazer um grupo de estudo lá. Vou começar a acompanhar Adoro! ela. Porque assim, gente, isso é muito bacana. Porque, Tânia, eu tenho visto e você vai me apoiar muito nisso, eu tenho certeza. Você traz essa mágica dentro de você, que é a representatividade da mulher na literatura. Você é uma mulher da literatura, Tânia. Amo. Sabe, assim, são mais de 12, muito mais de 12 obras publicadas. Então, assim, a gente está falando de uma mulher que está buscando isso. E o livro te dá uma autoridade. Dá. O livro mostra o que você sabe. Qualquer pessoa que tem essa área aí, que mostra, precisa ter pelo menos um livro que mostre o que você faz. Sim. E eu quero ter, o que eu tenho buscado é mulheres como você. Né? Para quê? Para a gente trazer outras mulheres, porque a gente precisa de conteúdo. Eu falo, gente, a literatura não pode morrer. A gente está no Brasil, o Brasil é sinestésico. É verdade. O Brasil gosta de um livro. A gente manda para o metrô muitos livros. Eu não sei se vocês sabem, mas existe essa ação. Ai, que legal. Você manda para o metrô e para o trem, existe um espaço lá que você vai deixando o livro e as pessoas vão pegando os livros. Eu mando muitos livros para lá, mês a mês. E olha que interessante, eu tenho Cidades Fantasmas, que é um livro meu, e A Última Chamada para a Cura. Vários alunos, quando leem, eles dizem, nossa, eu chorei no capítulo 2. Nossa, impactou, aquilo é meu. Tu não faz ideia que o livro já mudou a minha vida. Então, como a tua história pode mudar o teu conhecimento, a vida de outras pessoas? Com certeza. Impacta muito isso. É isso. Eu sou uma amante da literatura, eu adoro livro, adoro. A minha equipe diz que eu só não produzo mais porque eu realmente não tenho tempo, né? Porque é um evento atrás do outro. Agora é Dubai na reta. E a gente tem os eventos internacionais. Eu vou estar em Roma em maio, eu estou em Lisboa em junho, eu estou no Vale do Silício em agosto, estou em Cancún agora em fevereiro. Tudo é treinamentos fora do país. E, então, é uma coisa que consome. Mas eu brinquei que agora o Vitória vai estar comigo lá, eu vou estar lá, vai gravando aí, que eu vou falando, vai gravando. E a gente dá um jeito depois. Depois isso. Lá, e a Andréia se vira lá com o pessoal para a gente fazer isso acontecer. Mas, Tânia, parabéns pelo teu trabalho. De verdade, é uma honra ter você aqui. Você é uma das mulheres que me inspiram. O pessoal sempre pontua, né? André, quem te inspira? Você é uma das mulheres que me inspiram. Né? É uma honra, porque a gente se conheceu lá atrás, acho que mais de 10 anos atrás. Mais de 10 buscando anos. Conhecimento, né? Buscando conhecimento, passando perrengue, correndo atrás das coisas, mudando as coisas. O pessoal falou, não vai dar certo. Eu falo, vai. E a gente está ali insistindo. Então, assim, eu quero te agradecer muito por esse momento especial. Eu acho que, para mim, essa conexão é que faz a diferença. A gente se encontrar depois de tantos anos, né? Eu sempre te acompanhei, não deixei de acompanhar, você também, mas ter essa conexão tão forte, porque a gente sabe que não é... A gente precisa de gente autêntica. Quando você fez a pesquisa lá com as pessoas na área de saúde, é isso. Nós não deixamos de ser quem somos. Não. E eu acho que é isso que faz com que as outras pessoas enxerguem em nós. E mudam também. E mudem. Eu tenho uma frase que é da PNL, né? Eu dei 57 turmas de PNL. De formação, né? Você sabe como é que é. E aí uma frase assim, nada muda. Eu mudo, tudo muda. Olha que incrível. Não é verdade? É isso. Quantas vezes a gente tentou mudar alguém e não conseguiu? Então, a mudança é por nós. À medida que a gente muda, as pessoas se impactam nessa mudança. Sim. Então, eu acho que isso que nos leva também a buscar, a gente tem essa sede de conhecimento. Com certeza. E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. Então, gente, eu quero... Chegando aqui no final, porque assim a gente vai longe aqui, tá? É um treinamento praticamente. Mas eu quero agradecer a Tânia. Tânia, deixa uma mensagem especial para as pessoas que estão aqui, que vão ouvir, né, pelo Spotify, que vão assistir pelo canal do YouTube da editora da série Mulheres, né, pessoal? Série Mulheres, isso. Só para a gente poder realmente ter mais de você aqui e conectar mais da nossa parte a você. Saiu uma pesquisa em Harvard que as pessoas que fizeram planejamento, 5 anos depois, praticamente todas alcançaram o resultado. Quem não fez, não alcançou nem 10%. E eu brinco na sala de aula assim,
enquanto uns contam histórias, nós mostramos resultados com tantos cases de sucesso. E quem está nesse momento ouvindo é fazer um planejamento e executar o fazejamento. A ação é tão importante quanto planejar. Mas agir de forma errada, sem um planejamento, é como se você corresse desenfreadamente para o lugar errado. Não tem nada pior que isso. Correr para o lugar errado. Então, assim, a gente já é trabalhador, a pessoa que está me escutando aqui, eu tenho certeza, tanto mulher como homem, a gente é pegador, a gente faz o jogo virar, principalmente as mulheres que são polvo, né, que tem tantas coisas, modo mãe, modo esposa, modo, né, eu sou assim também, tenho 2 filhos, um marido, mas preparo prévio evita desempenho fraco. Essa é a minha frase que eu gosto muito. Então, o conhecimento prepara a gente. Nós vivemos numa era onde antigamente poder era terra, inclusive feudos. Sim. Você casava com alguém, tinha que dar um dote. Depois, com o dinheiro, entrou o capitalismo. Então, no capitalismo, você tinha money, indústrias. Então, dinheiro era o poder. Hoje, poder é conhecimento. Está na frente quem vai saber lidar com a inteligência artificial, quem souber lidar com a mente humana, quem entendeu esse avanço da humanidade, onde o Brasil é o número 1 em ansiedade mundial. Então, preparo prévio evita desempenho fraco. É a frase que eu deixo para você. No que você precisa se preparar? Você precisa se preparar é ter mais atividade física, é ter mais saúde, você precisa se preparar para o seu negócio, você precisa se preparar para a sua vida, para os seus relacionamentos. Então, na vida em geral. Então, a nossa roda da vida, ela nos chama o tempo inteiro. Eu acho que esse preparo prévio tem a ver com disciplina, porque disciplina nos dá liberdade. Quando você tem disciplina no corpo, você tem mais saúde. Você tem disciplina no dinheiro, você tem mais riqueza. Você tem disciplina na sua empresa, você tem mais prosperidade. Então, eu carrego essas frases e que são frases que eu deixo para os meus alunos. Assim, não é um mantra, não. São coisas que realmente eu vi, né, na linha de frente que fazem a diferença. Então, quem está aqui, se quiser, a gente vai estar com um evento agora em março, é o Business Hunters, Caçadores de Negócios, onde são 2 dias inteiros de estratégia de venda, de marketing, inovação, estratégia de mentalidade, né, mentalidade estratégica, no Rio de Janeiro, 22 e 23, vou deixar depois para vocês os contatos, convido você, toda a equipe aí, a Kétia, a Duda, né, o Anderson, para estarem presentes, porque eu acho que isso é uma coisa bacana de mostrar, inclusive a Editora Livre. E que quem quiser, a gente tem lá o YouTube, Instagram, chama no direct, que eu sempre dou lá a estratégia. Ai, Dani, eu queria saber como é que eu aumento meu faturamento aqui, eu lido com semijóias. A gente vai mandar para você uma estratégia gratuitamente, a gente entrega sem problema nenhum, porque o nosso foco esse ano é fazer os nossos alunos bater de novo 1 bilhão. Que Então, bacana. eu peguei todo o meu time, tá todo mundo empenhado, o time de IA, o time de marketing, o time de social media, tá todo mundo, vendas, focado em fazer os alunos bater 1 bi. E nós vamos conseguir de novo. Eu conto com você, hein? Você vai aumentando seu faturamento, eu tenho mais sucesso também. Que bacana, Tânia. Obrigada pelo Imagina. carinho, pode contar comigo. E olha, fechamos aqui com chave de ouro com essa mulher maravilhosa. Como eu disse, ela me inspira, então fica a dica para você, né? Vai, procura lá no Google, Tânia Zambon, ok? E veja lá o próximo curso que ela tá ali ministrando. Gente, cai de cabeça. É real. Vai dar certo. Um beijo e até a próxima. Eu que agradeço estar com essa mulher maravilhosa aqui, gente. Para mim sempre foi uma referência aí na área de editora. Obrigada Obrigada. mais uma vez. Ai.